Come on. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Adriane, sou professora em 2 redes municipais. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todas nós, mulheres, pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, iniciando aqui o primeiro vídeo no canal. E eu gostaria de falar com vocês aqui um pouquinho sobre 6 dicas que eu considero que são importantes e que podem estar ajudando quem está iniciando aí na carreira do magistério. Lembrando que antes de falar essas dicas, eu não vou fazer vistas grossas jamais à necessidade das políticas públicas de valorização do magistério, tá, gente? Então, quando eu estiver falando dessas dicas aqui, podem ter certeza que eu não me esqueci de forma nenhuma, em momento algum, dessa necessidade dessas políticas públicas de valorização do magistério. Elas fazem parte desse processo. Mas, enquanto professora, falando do que a gente pode fazer, porque tem muitas coisas que não dependem só do professor. E aqui eu vou estar falando das 6 dicas que eu acho que o professor pode conseguir desempenhar sem ter tanta necessidade do apoio do outro, né? Que muitas vezes a gente precisa, né? E não tem. Então, quando eu falo do outro aí, do poder público mesmo que eu estou falando. Então, a primeira dica, são 6 dicas. Então, a primeira dica, entusiasmo, brilho nos olhos. A turma sente quando o professor está animado, que o professor está ali se empenhando, que ele quer ver a turma crescer, ele quer buscar cada vez mais. Isso incentiva bastante a turma. Então agora se o professor já chega, eu estou cheio de problema, na minha casa tem muito problema, e começa a despejar esses problemas no aluno, se a turma está mais agitada, ele ainda corre o risco de deixar a turma mais agitada ainda, né, com esse comportamento, e não vai ter o resultado que ele gostaria de ter. Então, o primeiro momento aí é o entusiasmo, é o empenho, é a necessidade de fazer bem feito, de tentar fazer o melhor. Segunda dica, planejamento. Planejar sempre. E o planejamento em todos os campos, em todos os sentidos. Planejar não só mentalmente, planejar de forma registrada, escrito. Então, planejar anualmente, mensalmente, semanalmente e diariamente, né, que são os roteiros diários. Então, com esse planejamento, o professor consegue se nortear, ele consegue ver aonde a turma está, o que ele pode avançar, o que ele tem que retroceder. Só com esse planejamento ele consegue ter esse direcionamento. Terceira dica, plano B. O que seria o plano B? A famosa carta na manga, né? Então, se o professor está lá, às vezes ele planeja a aula todo animado, minha aula vai arrebentar hoje. E aí, de repente, acontece alguma coisa, algum imprevisto ali na sala que ele precisa alterar toda essa rotina. Mas se o professor tem aulas preparadas, né, aulas extras preparadas, ele não vai ter problema algum, porque ele vai conseguir desenvolver fazendo essa alteração que se fez necessário naquele momento. Quarta dica, o professor tem que estar sempre atento a todos os alunos da turma, então não somente aqueles
que conseguem desempenhar as tarefas mais rápidos, que são mais ágeis, que são mais organizados, principalmente aqueles alunos que estão ali que sempre para trás, que nunca consegue alcançar o restante da turma. O professor tem que ter um olhar diferenciado, ele tem que procurar investigar o que está acontecendo, se está tendo algum problema em casa, se é algum problema que é difícil para o professor identificar, que ele faça encaminhamentos para o profissional que esteja apto a fazer essa avaliação. Então, mas jamais deixar esse aluno de lado. E principalmente críticas e exclusão, abolir mesmo, de forma nenhuma isso é permitido. Então, o professor ele tem que estar ali buscando crescer com o aluno, o crescimento do aluno, e não deixar o aluno em má situação, em uma situação vexatória, e ele não vai estar contribuindo nada para o crescimento desse aluno, muito pelo contrário. Agora eu tenho para vocês aí uma quinta dica: contribuir com a escola. Quando eu falo contribuir com a escola, eu falo não só ali na sala de aula com o trabalho dele, mas é fazendo curso, se aperfeiçoando, é trocando ideia com os colegas, é se precisar de substituir, se precisar de dar uma ajuda para a direção ou para qualquer outro setor da escola, né? O professor ali, ele é um elo, ele é mais um elo da engrenagem, e ele tem que realmente vestir a camisa ali da escola e tentar desempenhar o trabalho da melhor forma possível. E aí nós temos agora a sexta dica. Então nós já falamos aí do entusiasmo, do planejamento, do plano B, de verificar aqueles alunos que estão com dificuldade, de contribuir com a escola, e a última dica, tornar-se conhecido. O que eu quero dizer com isso? Então, se o professor já está na escola há mais tempo, provavelmente as pessoas já o conhecem, sabe o nome, mas se é um professor que está iniciando, ou é alguém que é algum professor que já é mais antigo, mas trocou de escola, né, trocou de unidade, é legal se apresentar para aqueles funcionários que estão ali na escola, em geral, nome, turma que trabalha, turno, porque é extremamente desagradável um professor estar numa escola, pai não sabe o nome dele, aluno não sabe, e muito menos funcionários que estão ali no dia a dia, né? Então, se você achar que valeu a pena o conteúdo desse vídeo, que te ajudou de alguma forma, ou se você conhece alguém que está iniciando aí na carreira de magistério, que está se formando, que daqui a um tempo, se Deus quiser, vai estar também com o pé na sala de aula, que está achando que precisa de alguma dica, de alguma força aí, se vocês quiserem compartilhar, vai ser muito legal. E eu gostaria que vocês aí, se for legal, se valeu a pena, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam. E sempre às segundas-feiras, às 20 horas, eu vou estar publicando um vídeo aqui no YouTube. Então, até o próximo vídeo.